11 anos de Falando Nisso, sexta temporada, a gente de segunda a sexta, sendo exibido para o estado do Piauí, numa rede regional, mas sendo exibido também para muitos estados do Brasil na Rede Meio, projeto nacional de expansão da Rede Meio, que já estava na banda parabólica, né, na banda KU, através de parabólicas, melhor dizendo, para todo o Brasil, e que tem também a convergência digital gigante do Grupo Meio de Comunicação. Olha, hoje nós estamos em São Paulo, Pará, Maranhão, Rondônia, Ceará, Amazonas, Tocantins, Amapá, Acre, Mato Grosso e Goiás. Então, uma alegria estar aí junto com vocês. Mandem pautas pra gente, tá? O nosso Instagram é Falando Nisso Meio e o nosso canal do YouTube para você maratonar as nossas entrevistas é Falando Nisso TV Meio, tá bom? Então, a gente está em contato aí para fazer pautas do interesse, que é um interesse comum, como a pauta de hoje. Eu estou aqui recebendo, daqui a pouco eu vou apresentá-la melhor, a doutora Jade Pedrosa, ela é ebiatra e ela vai falar sobre tantos assuntos na área da adolescência, essa área que é tão efervescente, tão desafiadora e cada vez está tão em xeque, né? Todo mundo olha para a adolescência, acha que entende totalmente e aí a ciência está trazendo cada vez mais luz em relação a que fase é essa e como a gente deve ajudar, ser parceiro, colaborar, entender essa geração que é tão intensa e que define tanta coisa em relação ao futuro, o destino de lugares, de cidades, de países e de nações. A gente vai falar sobre gerações também no programa de hoje. São muitos assuntos. Eu já vou logo chamar os nossos 10 segundos de vinhetinha para já apresentar melhor o nosso tema e também a nossa convidada. Não saia daí, até já. Olha, existe um interesse permanente sobre novas compreensões no que diz respeito ao desenvolvimento da adolescência. A gente sempre falou sobre isso. E não só compreensões, mas inovações, tratamentos para várias questões, como saúde mental, né? Que é muito comum nessa época. Hoje está sendo comum a todos, mas particularmente a gente vai fazer esse recorte quando a gente liga ansiedade, com depressão, novas estratégias para lidar com isso, não só o adolescente lidar com isso. A nossa entrevista também vai ser muito direcionada à escuta ativa dos adolescentes, mas também de famílias, mas também de escolas, mas também de todos nós. Quem não tem um adolescente para chamar de seu? Um amigo, um sobrinho, um filho, um neto, né? Quem não está vivendo essa fase ou quem não já viveu. Então, a ciência está constantemente evoluindo, tem novas pesquisas, novas perguntas sempre a respeito da adolescência. Eu acho que cada vez mais ela é interdisciplinar, ela é multidisciplinar, e isso traz uma riqueza e uma potência, né? Quando a gente vê médicas do nível que a gente vai entrevistar aqui hoje, que pode lançar mão de insights, não só da própria medicina, da ebiatria, mas da psicologia, da neurociência, da educação, da sociologia. Então, eu acho que a gente tem mais chance de ser parceiro, ajudar, conviver, entender e estar junto, né? Dessa que é uma fase absolutamente linda e transformadora das nossas vidas. Então, para falar sobre esse assunto, a gente só colocou algumas coisas, né? Eu estou recebendo aqui hoje a doutora Jade Pedrosa. Ela é pediatra e médica de adolescentes, né? Que é ebiatra. Ela tem uma residência médica na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. É estudante de psicanálise. Ela não para. Eu tenho um colega, o Arimatea Carvalho, que já disse aqui que eu pergunto para todos os meus convidados: você dorme? Difícil. Quem está dormindo? Né? Ela é médica na área de emergência, né? É muito interessante isso, porque ela também está ligada à saúde pública, né? Na Fundação Municipal de Saúde, e ela é conselheira de segurança do TikTok. Então, assim, nós vamos falar sobre muitos assuntos. Eu espero que a gente consiga, num episódio só, a gente trazer tudo o que interessa nessa área. Doutora Jade, muito obrigada. Eu sei que sua agenda é muito concorrida, porque você é muito comprometida, você estuda, pesquisa, atende, tem um consultório, vai para outros estados, né, no Brasil inteiro, e ainda tem o desafio do TikTok, que está todo mundo olhando para ele. E eu fico imaginando, vamos começar pelo TikTok? Você dá licença eu começar pelo TikTok, mas eu queria lhe dar as boas-vindas antes de tudo. Obrigada. Eu agradeço. A gente sabe como foi difícil, né? Foi. Conseguirmos esse horário, mas vamos falar
falar muito sobre adolescência? Vamos ver o que a gente consegue desenrolar aqui para ajudar as pessoas, né? E fazendo essa conexão com o TikTok, antes da gente entrar em todos os outros temas que você é autoridade, o TikTok, ele é a rede, ele está entre as redes preferidas dos adolescentes. Claro que tem o Discord, tem outras redes que estão aí no entorno disso, outros games também, né? A gente vai falar sobre isso também, mas o TikTok, eu imagino que você chegou até aí, dentro desse conselho, né, de segurança na área do TikTok, pelo seu olhar, pela sua percepção. Queria que você falasse sobre isso. Em que página o TikTok está hoje, no que diz respeito a isso? O que é desafiador em relação a essa rede? E como você foi parar aí? Então, a gente, quando recebe o convite para participar do processo seletivo do Conselho de Segurança do TikTok, eu estou presente desde 2022. Então, esse é meu 3º ano no Conselho. É realmente algo que ninguém aprende na faculdade. O que seria um conselheiro de segurança de uma grande rede social, né? Ninguém sabia. Não. A gente está desenvolvendo todo mundo junto. Hoje, praticamente todas as Big Techs têm seus lugares onde os profissionais de referência são ouvidos, no sentido de aumentar a segurança, de aumentar a efetividade de um bom uso, de uma boa utilização pela população. Porque o instrumento tecnológico ele é criado, mas o indivíduo é quem faz uso dessa ferramenta. Sim. E, às vezes, ela é conduzida para um lugar não adequado, né? Sim. Então, qual é o papel de um conselheiro de segurança do TikTok? Porque eu posso falar da plataforma na qual eu trabalho, mas eu sei que em outras plataformas também existem estruturas semelhantes. A gente traz a informação científica no sentido de o que dentro da plataforma pode aumentar o bom uso. Vou te dar um exemplo simples. Através do estudo da neurociência, a gente propôs uma divisão etária de ferramentas possíveis, quase como uma classificação etária. Algumas ferramentas que podem ser desviadas de um bom uso, como um recorte, que é aquela clássica onde você costura um vídeo para usuários de fase inicial, 14 a 16 anos, essa ferramenta não é permitida. Ela não fica disponibilizada. Não fica disponível. Por quê? Porque há um risco maior de exposição dessa imagem e esse indivíduo, ele tem uma dificuldade ampliada de lidar com uma grande exposição. Então, se um vídeo acaba viralizando de um indivíduo de 14 anos, porque as plataformas atualmente no Brasil, elas são permitidas a partir de 13 anos. Sim. Infelizmente, há muita burla dessa idade. Totalmente. Há muita burla. As crianças estão com o celular. Exatamente. Elas burlam, elas percebem que os portões de segurança, os gates de entrada, eles não podem, por exemplo, colher dados que são dados sensíveis. Então, eu não posso... Há todo um trabalho em termos do aumento da segurança tech, mas há um viés ético, Sim. que é eu, por exemplo, solicitar uma imagem de um documento oficial. Qual é o grande problema? É o acúmulo de dados. Então, não é possível, de uma forma tão simplista, como às vezes surgem algumas soluções simplistas, de, por que então não botam uma foto de um documento oficial para poder categorizar ou poder avaliar de verdade essa idade? Porque você vai ter que se responsabilizar por dados mais complexos. Isso tem todo um viés jurídico. Então, tem questões mais importantes. Existe um gate de entrada, onde você põe a data de nascimento. Sim. O adolescente vai lá, olha, eu tenho 12 que comprova a anos. verificação, que comprova a legitimidade. Eu tenho 12 anos. Ele mexe nos botões e ele se coloca com 14. E aí, existe todo um aparato tech para fazer a limpeza desses perfis. Mas é uma quantidade gigantesca. Né? Gigante. Então, acho que são alguns vieses que todas as Big Techs enfrentam hoje, mas a gente tem sempre pensado em conjunto com especialistas de várias áreas quais são as possibilidades de a gente aumentar essa segurança. Então, é esse o papel de um conselho de segurança. Sim. E eu falo para ti, Maia, jamais imaginei que estaria ocupando um papel desse quando eu fiz pediatria, quando eu fui estudar medicina de adolescentes. Não existe nenhum preparo para esse tipo de ação. Mas quão poderoso é você trazer a informação de bem-estar do adolescente
para que aquilo vire uma ferramenta de uso de uma coletividade gigantesca. Então, é muito, muito poderoso você associar uma informação científica de qualidade com um bom uso de uma ferramenta que é uma utilização majoritária hoje no mundo. E eu acho assim que navegar no impacto das mídias sociais, né, das mídias, pedir para o pessoal cortar para cá, agora eu estou dirigindo no ar, obrigada. Acho que na questão das mídias sociais, navegar nesse impacto é de uma responsabilidade enorme. E também, ao mesmo tempo, a gente tem quase que a sensação, apesar de toda a qualidade dos profissionais envolvidos, apesar de toda a boa intenção de tudo isso, é como se estivesse chovendo no molhado. Porque, assim, é tão difícil de tangibilizar, como você disse, né? Inclusive o impacto disso, a questão das tecnologias e mídias sociais está entre hoje os grandes desafios dessa idade da adolescência. Então, assim, a nossa atenção está sendo hackeada, né? A nossa cognição está no centro das coisas, né? A inteligência artificial, ela, quando ela é para o bem e para o mal, a escala é a mesma. Que é difícil, é grande demais. Então, assim, eu imagino que você tenha que acessar outras pesquisas e até fazer um viés dentro da tua própria formação médica, como médica de adolescentes, para poder dar uma colaboração no nível que a gente conhece você, doutora Jade, que precisa ser de alto nível, porque se não fosse de alto nível, você não faria parte desse conselho. Isso. Eu digo que é um desafio mundial. É um desafio da humanidade. Não é nenhum desafio específico para determinada faixa etária, porque a opinião pública está sendo muito mais direcionada por esse tipo de mídia. O funcionamento coletivo está sendo modulado pelas mídias de interação social. Né? Isso é uma mudança que a humanidade nunca experimentou nessa velocidade. É modulado e manipulado, né? Porque assim, é muito determinante. Afeta a questão da autoestima, o cyberbullying ganha uma outra proporção. Né? Eu acho assim, que, no caso particular dos adolescentes, é muito... E não tem como despertá-los para isso de uma forma que não seja autoritária, a qual eles não atendem, e não respeitam, e não validam. A julgar pelo celular na sala de aula, que o mundo inteiro passou a proibir, a maioria dos países proibiu, e que não foi aceito pelos alunos, não foi bem aceito. Aí a gente entra, acho que a gente vive num tempo de dilemas, que são difíceis as respostas, entendeu? E aí, quando você está associada ao TikTok, por exemplo, que a gente vê que tem outras tantas questões, né? É um business também, é um lugar que está sendo banido, onde vai ser proibido. Aí entra a questão que é financeira, é tudo sobre o dinheiro. Existe muita política, também, né? Existe geopolítica, existe um lugar muito mais ampliado, que é a geopolítica, né? Muito mais. E eu acho que não há um letramento, uma clareza em relação a isso, entendeu? Então, tê-la como parte de um conselho é ter também em você uma percepção privilegiada, que eu acho assim que pode fazer com que dentro do seu consultório, nos lugares que você vai, nos congressos, nos eventos, você fale abertamente sobre isso e fale com autoridade, doutora. A gente sempre fala que o meu lugar como conselheira nunca é falar pelo TikTok. Sim. Mas é falar no lugar do profissional de saúde que está ali colaborando para o bem-estar coletivo. Chamada. Exatamente. E tem um viés muito importante que foi uma mola motriz para mim aceitar esse processo seletivo. Não é só um convite, você passa por um processo seletivo. Sim. E que é a valorização do ser nordestina, do ser uma mulher nordestina. Houve uma busca... É um viés. Houve uma busca ativa por um indivíduo que fosse atravessado pela vivência de uma regionalidade. A partir do momento que eu sou abordada com respeito à minha origem, em uma situação que a gente, muitas vezes na mídia coletiva, de rede social,
julga o quanto que a xenofobia é um lugar que parece ser estimulado, porque o que gera estímulo é o consumo. A gente sabe que a estruturação de todas as redes sociais ela é baseada em engajamento. E quanto mais aquele conteúdo gera engajamento, os algoritmos universalmente vão oportunizar aquele conteúdo. Então, parece que há um consumo maior de temáticas sensíveis, como a xenofobia. Então, a partir do momento que eu me sinto olhada... Ela passa a ser atrativa, né? A partir do momento que eu me sinto olhada pela especificidade de ser uma mulher nordestina, que a gente é deslocado dentro do Brasil, do eixo sul-sudeste, para ser olhado para o Nordeste, eu digo, vamos lá, vamos colaborar com esse processo. Vamos entender onde essa Big Tech está querendo oportunizar respeito. Sim. Porque ser ouvido é ser respeitado. É isso que os adolescentes, especialmente, estão sempre nos pedindo. Por isso que quando você traz a fala do quão é difícil fazer uma coordenação dessa fase do viver de uma forma autoritária, exatamente a modulação, inclusive geracional, acontece porque o adolescente dessa geração, ele é um adolescente inundado de informações. Informações que chegam sem crivo, né? Sem uma limpeza, sem clareza. E aí, esse adolescente, ele se julga informado. Então, para ele ser apenas direcionado de uma forma, de cima para baixo, a gente não vai conseguir. E tem muita coisa que não mudou. Indo agora para o geracional, pegando o seu gancho, a gente tem uma geração alfa agora, dos nascidos de 2010 para cá. Portanto, eles têm aí na casa dos 14 anos, porque nós estamos em 2024. Meus pacientes. Não se é mais adolescente como era antigamente. Mas mesmo tendo essa mudança e essa transformação, muitos estigmas não foram desconstruídos. Muitos equívocos, erros no lidar, no perceber, no entender, em tudo. A gente sente que a ciência ela deu uma evoluída. Ela né? Então, vocês hoje estão servidos de um banquete científico que traz muita força nos tratamentos. Mas vocês, por um lado, vocês têm uma família que é para ser a primeira escola. Do outro lado, você tem uma escola que pesa sobre os ombros dela fazer regulações que precisam ser feitas porque não foram feitas em casa. Né? E você também tem uma família, que eu não estou aqui demonizando a família, que também está numa situação delicada. Todos estamos. Todos estamos. E você tem o algoritmo, você tem a internet, você tem várias coisas. Você tem o sexo visto de uma outra maneira e atravessado por coisas antigas que não atualizaram o diálogo, que não permitem tantas coisas. Que mundo o adolescente está vivendo em quase metade da terceira década do século XXI, doutora Jade? Eu sempre falo, é um discurso comum meu. A adolescência, ela sempre foi a mesma, nas suas características biológicas, nos seus desafios comportamentais. Entretanto, o ser humano é biopsicossocial. Não há como gerações não se manifestarem por linguagem diversas. Eles vão se manifestar de forma diversa porque eles estão sendo atravessados por outros contextos sociais. E, como a gente já acabou de citar, a revolução tech que está acontecendo nas últimas 2 décadas, ela representa uma mudança que, por exemplo, na Revolução Industrial, a gente demorou séculos para ter todo um processo adaptativo do existir. E a gente está sendo empurrado para existir de outras formas, porque a Revolução Tech está mudando a todos, inclusive as crianças. Então, quando você me fala que há ainda muito estigma, como, por exemplo, o velho discurso, o aborrecente, né, que associa o adolescente a esse indivíduo que questiona, que não aceita regras, e por isso ele aborrece. E quem não é aborrecido por quem não me obedece?
Né? Eu tenho uma filha de 3 anos, Maia, vai fazer agora. E essa criança, ela me aborrece constantemente. Ela já se posiciona. Ela faz a clássica birra, que alguns pais falam que os terrible two, né, os terríveis 2 anos, porque é o momento onde a criança começa a testar os limites da casa, da regra que você coloca para ela. E muitas vezes as pessoas dizem que a criança dessa fase, que não termina aos 2, vai lá até 3, 4 anos, é um mini adolescente. Por que as pessoas estigmatizam dessa forma? Porque o adolescer é o momento da vida do questionar. Inclusive, é o momento da vida do brilho da revolução. É o momento onde eu olho o que está posto e eu digo, esse posto, ele não é justo. Ele não tem essa ética que a coletividade adulta tanto fala que existe. Vamos questionar esse lugar. Sim. Vamos questionar essa sexualidade em um lugar moralista, se ela nos tira o direito do existir na plenitude de um setor da existência humana tão importante quanto a sexualidade. E numa fase tão determinante, tão consequente, né? Eles são brilhantes, entretanto, eles não são fáceis. E a gente, adulto, inclusive pelo sistema que a gente é atravessado, estamos cansados, estamos literalmente sem tempo para o dormir, a ação do bem-estar. Quando se fala de bem-estar para os adultos? Porque a gente está vivendo no over. A tecnologia também nos colocou no over. A gente vive na multitarefa. Nosso cérebro, como pesquisas já mostram, ainda não está preparado para essa multitarefa. Não. Estamos todos em um bug coletivo. E o adolescente está imerso dentro dessa logística. A gente fala que a gente vive na teoria da dopamina. Tudo é o prazer. E a dopamina é esse neurotransmissor que nos coloca na sensação de prazer, de alegria, de satisfação. Então, quando eu utilizo um game, quando eu utilizo uma rede social, quando eu estou buscando estar com os meus amigos que falam a mesma língua que eu estou buscando viver essa satisfação constantemente. Só que nessa sociedade do prazer, que não é hedonista, porque a gente nem pode existir no hedonismo, a gente nem tem esse lugar. Né? A gente até quer, mas a gente não pode. Isso. Quando a gente olha para o adolescente que está vivendo nessa satisfação por causa do mundo tech, é difícil colocá-lo nas rotinas. E essa semana, eu conversando com uma mãe lá no consultório, eu questionei. Você era uma adolescente que cumpria rotinas? Porque eu lembro, eu estudei em um colégio bem tradicional aqui de Teresina, e eu lembro do meu grupo de amigos, eu era daquela que era amiga do fundão e do da frente. Eu era uma das poucas pessoas, e algumas outras consideradas nerds, que na época era CDF o título, que cumpria a regrinha. Acordava cedo, minha mãe não precisava me acordar, ia para o colégio, chegava em casa, tirava uma soneca curta, fazia todas as minhas tarefas, ia para a academia, eu não precisava de um direcionamento. Quantos amigos meus viviam essa mesma realidade? Existia tecnologia nessa época? Não. Eu não tinha um celular na minha mão. O que sempre teve foi o indivíduo, na infância e na adolescência, ele precisa ser guiado. Entretanto, ele vai tentar testar os limites. E eu preciso aprender a caminhar, de mãos dadas. Esse é o grande desafio. Como é que eu dou as mãos para esse adolescente que, às vezes, tem mais informações teóricas do que eu? A adolescência do hoje, ela mantém uma característica clássica, identidade grupal. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Isso ainda é uma verdade. Por isso, para quem é pai, mãe, cuidador de adolescente, eu sempre deixo uma dica valiosa. Traga os amigos dos seus filhos para dentro de casa. Aí tem mãe que diz, Jade, eu não suporto aqueles sorrisos histriônicos. Eu digo, suporte. Esse é o melhor mecanismo, é a melhor estratégia para você proteger seu filho. E quem não pode, né? Agora a minha cabeça está todo o tempo pensando nos invisibilizados. Você levou a minha mente para um outro lugar. Não vamos para esse lugar, senão eu vou chorar. Né? É porque um lugar assim, quem não tem a casa para levar?
E quem mora nas ruas. Isso. E quem mora nos orfanatos, nos abrigos. Isso. Né? Outro dia eu entrevistei a Francimele aqui do CRIA, falando sobre adoção, e ela disse que há casos recorrentes, não só no Piauí, mas em todo o Brasil, você que nos vê em todo o Brasil, de crianças que chegaram bebês, elas não foram adotadas, porque elas não estão no perfil dos mais procurados, e aí elas ficaram adolescentes, elas terminaram ficando em casa, elas engravidaram e elas tiveram bebês, uma geração toda de bebês dentro dos abrigos, né, das casas de adoção. Então, assim, eu fico pensando ser adolescente num lugar desse, né? Porque, em alguma medida, a família... Porque, assim, também quando a gente pensa na família, a gente tem que pensar, você me levou para esse lugar, então eu fui mesmo, dos abusadores. Nos Estados Unidos, agora, tem uma... Eles começaram a pesquisar sobre a descendência das pessoas, tipo, fazendo exames de DNA e tudo, e eles estão descobrindo um volume gigante de crianças que são filhos dos próprios... que tiveram filhos dos pais, ou de pessoas da família. Né? Essa é a estatística, né, Maia? Exatamente. A estatística atual... Que não consta o nome do pai na certidão de nascimento, ou então tem um outro nome. Mas quando você vai para o exame, revela que aquela criança é filha do avô. Né? Então, assim, tem a questão do abuso também. Tem a questão também, eu acho que a mídia, ela não facilitou. Né? Assim, a gente mediatizou tudo. E agora a gente tem que ser mais rápido em tudo. Então, a gente está perdendo a profundidade, a capacidade de pensar, de refletir, de pensar a longo prazo. Acho que até a sensibilidade está sendo afetada. Né? Exatamente. Eu estava falando, por exemplo, você vê um conteúdo gráfico, né, com imagens que são imagens que nos incomodam, você fica 3, 4 segundos naquela imagem. E, em seguida, você rola o feed. E, em 10 segundos, você já não está com sua mente ancorada na imagem gráfica que gerou desconforto. E isso nos dessensibiliza. O tempo de atenção, a última vez que eu vi, estava de 8 segundos. Né? Se você sobe num palco para fazer uma palestra, você tem, no máximo mesmo, 2 minutos para prender a atenção do seu público. Se você quiser realmente prender a atenção, você tem que ter 1 minuto. Então, você tem que pensar muito bem no que você vai falar no primeiro minuto da palestra. Se você vai contar uma piada, se você vai dançar, se você vai dizer algo absurdo, e eles não vão parar de prestar atenção em você. Eu tenho taxado começar dançando. Como eu danço péssimo, então está dando certo. Confesso que eu dou minhas palestras e eu não penso sobre nada disso. Mas é porque eu vou falar sobre adolescência para pais de adolescentes. Então eles estão lá, você tem a atenção plena. Porque os pais também estão... Eles precisam ser... Você começa pelos pais ou pelos adolescentes? Pelos pais. Pelos sempre. Pais, sempre. Sempre. Né? Inclusive nas consultas. Você tem tido mais facilidade? Sim. Porque há uma demanda, há um desejo. Pode até haver alguns bloqueios, mas o desejo de que alguém os ajude a compreender aquele indivíduo que parece que veio uma nave extraterrestre, tirou a criança dali e colocou outro indivíduo que você, às vezes, não conhece. Muitos conflitos. Nada. Precisam de ajuda. Nada. Então, como é muito angustiante essa experiência, eles estão lá, eles querem ouvir. Às vezes, eles não estão preparados para algumas coisas que eu vou falar. Não, e é porque eles estão sabendo que você está estudando psicanálise? Quase todo mundo sabe. Você já deve estar prototipando horrores essas pesquisas. Porque assim, você está com eles o tempo todo. Hoje você vai a todos os lugares, não é, doutora Jade? Eu trabalho em Salvador também, né? Sim. Então, eu faço atendimentos aqui em Teresina. Outro dia eu liguei para ela e digo, como é que a gente vai marcar? Mãe, eu estou atendendo hoje em Salvador. Mãe, eu estou num congresso em São Paulo. Foi difícil marcar a entrevista com ela. Mas a gente não desistiu. Não. E hoje ainda queria um horário dela. Eu falei, Deus me livre, porque senão vai ser só no Natal. Não tem como ser diferente. Eu gosto de falar para pessoas que estão em um lugar de recepção. Então, eu sabia
Porque eu já lhe falei que eu assisti muito Sábado Show na minha vida. Olha, gente, para mim é uma honra. Olha o nível de telespectador, gente. É isso. Naquele tempo não tinha internet, mas assim, olha o nível de telespectador que a gente tinha. Olha no que se transformou os telespectadores do Sábado Show. Amo, amo. Então, o que acontece? Eu sabia que tipo de discurso seria possível traçar por aqui, né? Uhum. Sabia que havia espaço. E eu acho que isso é o que quem trabalha com adolescente precisa. Precisa de um espaço para agir em prol do adolescente. E agir em prol do adolescente é desconstrução. Sim. É desconstrução de alguns conceitos que a gente coloca na seara do pré-conceito, porque ele não passa pela informação. Quando o indivíduo recebe a informação de que o terceiro câncer que mais afeta mulheres no mundo é o câncer de colo uterino, que 80% das mulheres sexualmente ativas vão entrar pelo menos uma vez na vida, independente se elas têm múltiplos parceiros ou não, em contato com um tipo de HPV, e existe uma vacina que recentemente, na Escócia, conseguiu zerar a ocorrência de câncer de colo uterino. E essa vacina é gratuita no Brasil. Quando esse indivíduo acessa essa informação e ele é deslocado da desinformação, que coloca a ideia da vacina como uma ideia de precocidade de vida sexual ativa, isso é uma desinformação. Não existe pesquisa nenhuma que associe esses dois dados. Sim. Mas há desinformação acontecendo no mundo do WhatsApp e no mundo daquela fake bolha. News que você às vezes costuma receber. Dizendo, inclusive, que os meninos não podem tomar, porque podem morrer. Isso. Que é então, mentira. Assim, totalmente. Então, quando você percebe esses dados e você tem um lugar de pensamento crítico, você diz, deixa eu levar minha filha de 9 a 14 anos no posto. Mas existem espaços para a gente falar, para a gente informar? Então, eu vou deixar de vir aqui, mulher? Não, nós continuamos com os temas essenciais e eu sou uma privilegiada de ter convidados de alto nível para dividir com você, internauta e telespectador, pelo Brasil e pelo mundo inteiro, né, quando a gente fala de internet. E só para encerrar, eu sei que a gente já está com muito tempo, as vacinas que devem, porque eu pesquisei para entrevistá-la, não é simples, não. As vacinas que devem ser tomadas na adolescência para a gente fazer o cheque com a doutora. A tríplice viral, né, hepatite A, B e AB, me corrija. A e B. A e B. Uhum. HPV, que a gente falou, né? Tem uma nova vacina que protege contra 9 tipos de HPV. A monovalente. A que você falou. A tríplice bacteriana acelular do tipo adulto, que é a DTPA. Que é para varíola. Então. Não, difteria, eu lembro só do Titãs, o pulso ainda pulsa, para lembrar do nome de todas as outras coisas. E aí tem a de catapora, a de meningite, outra de meningite, a de febre amarela. É vacina demais. Vamos lá, vamos. Você vamos organizar. Você pesquisou. Pesquisei para botar na pauta e você nos ajudar. De forma bem completa. Quando a gente pega um adolescente de 10... Não é que sejam vacinas exclusivas para eles, não. É que eles devem também ter se não esse calendário preenchido. Sim. Quando a gente pega um adolescente de 10 a 14 anos, a gente precisa checar todas essas que você trouxe da primeira infância, porque elas são aplicadas até 4 anos de idade. Sim. E a gente deve... E tem gente que não tomou. Muitas pessoas, infelizmente, têm crescido, né? Mas a gente deve também pegar esse indivíduo e acompanhar que atualmente é dos 9 aos 14, quais são as 4 vacinas que o Programa Nacional de Imunização oportuniza. No sentido que eu falo, gratuito. Gratuito. Né? Que é 2 doses de HPV, que começa aos 9 e termina aos 14. E que agora parece que vai mudar para 1, mas não vai dar tempo de falar disso. Isso. Acabou de mudar, tá, gente? A ministra informou no dia de ontem do nosso encontro. Então, vai virar 1. Mas atualmente são 2 doses. Ainda é controverso. Isso. É uma vacina quadrivalente, pega 4 tipos de HPV e ela está no SUS, tá? Então, essa é uma. É uma. Meningite ACWY,
Sim, eu li sobre ela aqui que ela rapidamente. só é ofertada na adolescência, ela não é ofertada na infância. ACWY 135Y. ACWY. ACWY, uma dose. Não complica, Maia. E a difteria e tétano adulto, Sim. que é 10 anos após a última dose, que geralmente a última dose é ofertada aos 4 anos. Que é essa tríplice bacteriana celular que eu falei, que é essa TDPA. Ela é apenas dupla. Ela é DT, ela é a dupla adulto, que ela é ofertada aos 14 anos de idade. É difteria e tétano. e tétano. Não Só. tem coqueluche, essas coisas? Não tem coqueluche. Ah, ela é muito bem. DT. Olha, gente, ela é palestrante. A agenda dela é complicada, mas é muito organizada. E ela é muito acessível. E ela responde rápido. Quando ela não responde, ela diz, não posso agora. Mesmo que ela vai responder 2 dias depois, ela te responde daqui a 3 dias. Porque eu tô em ponte aérea, não posso falar com você agora. Então, assim, para a gente é uma honra ter uma médica no Brasil do seu nível. Tanto que você entrou numa seleção gigante de uma Big Tech, como é a empresa do TikTok, para trabalhar nesse conselho de segurança, dando a sua colaboração na área da ciência. Eu queria muito agradecer, queria que você voltasse mais vezes. Eu acho que você tem que escrever livros, você tem que fazer podcasts, você tem que fazer a psicanálise, acabar a sua psicanálise. Quando é que acaba? Que aí vai sobrar tempo para a gente. Só tem mais um ano, né? Só tem mais um ano. Eu vejo você em todos os lugares. Você é uma voz potente, uma mulher negra, nordestina, né? A sua voz, ela é um viés potente. Então, assim, muito obrigada pela entrevista. Obrigado por tanto. A gente não abordou nem 30% do que estava previsto, porque é impossível, porque ouvi-la falar, ela traz novas cócegas para o nosso raciocínio, sabe? Ouvi-la falar, assim, você fica aprendendo o tempo todo e não deu para abordar todas as coisas. Eu espero que tenha sido bom para você. Muito obrigada. Incrível a entrevista. Os adolescentes disruptivos, eles crescem. Pois é. Às vezes a gente tem medo deles, como o colégio tinha medo de mim, minha mãe ficou um pouco em pânico, mas eles crescem. Eles crescem, eles crescem. Dá certo. Eles crescem e são incríveis. Eu gosto muito dessa fase. Eu acho ela muito... eu acho ela disruptiva. Eu acho ela... Ela tinha que existir. Se não tivesse existido, Deus, a gente tinha que falar com ele. Gente, eu vou para o intervalo comercial. Eu não sei o que vai dar tempo. Eu queria dizer que a equipe inteira do programa está aqui olhando para mim e eu tô tipo fazendo de conta que não é comigo, porque eu tô com a doutora Jade. Então fica aí, próximo bloco a gente vê o que dá tempo. Tá já. Obrigada.